Olá pessoal, tudo bem? Acabou o stand-up tragicômico do ex-presidente Lula, o homem que, como eu tenho dito pra você, é semipresidiário, que hoje resolveu aí convocar a imprensa para rebater os procuradores da Lava Jato, em especial Deltan Dallagnol, que ontem mostrou por A mais B que Lula é o chefe do bando, o chefe máximo da organização criminosa que assaltou a Petrobras. Ponto. E, gente, o que Lula explicou durante mais de uma hora de pronunciamento? Explicou absolutamente nada. Lula usou daquela velha tática que eu já disse pra você lá atrás que ele usaria, que é a tática da vitimização. Ou seja, ele é o pobre coitado, o homem que é perseguido, ninguém aguenta ver o sucesso de Lula, ele que é a alma mais honesta do mundo, se comparou de novo a Jesus Cristo, preste atenção. Lula, o homem que comandou o assalto ao Brasil, se comparou a Jesus Cristo, chorou por pelo menos 2 vezes, mas ensaiou o choro durante toda a fala, relembrou a história dele de pobreza. Ô Lula, eu vou te falar uma coisa, quantos são os homens e mulheres deste Brasil que enfrentaram tanto ou mais pobreza que você? Muitos, não são? Muitos são os miseráveis, porque a pobreza é demais ainda nesse país. Já foi pior, mas é demais nesse Brasil. Quantos são desses homens e mulheres que enfrentaram a miséria, que enfrentaram a pobreza, que assaltaram a Petrobras, que criaram um esquema criminoso de perpetuação do poder? Apenas um, né, Lula? Apenas um. Um homem chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Gente, Lula usa de uma história de pobreza para tentar amolecer o coração das pessoas para não enxergar o óbvio, que ele comandou uma quadrilha que assaltou o Brasil. Ontem Deltan Dallagnol deixou isso muito claro. Quando Lula clama o nome de Deus, se compara a Jesus Cristo, isso é de dar nojo, é de embrulhar o estômago, isso é um tapa na cara de cada cidadão de bem deste Brasil. Lula mais uma vez espanca a cara dessa nação, debocha do Ministério Público, chamou os procuradores de meninos, e cada vez que ele ensaiava o choro, derramava as lágrimas, os patetas, a turma lá, os papagaios de pirata do PT, começavam a ensaiar o coro Lula, guerreiro do povo brasileiro, aquela besteira toda. Lula lançou-se candidato a presidente em 2018. Você tá doidinho pra sair, né, Lula? Você sabe que eu também tô, se bem que eu acho que presidiário não pode ser candidato à presidência da República, não. Mas tu vai tomar uma surra nas urnas caso seja candidato. Eu duvido, eu odó, porque por Sérgio Moro, Lula, se tiver de fato tudo nas mãos de Sérgio Moro, tchau pra você. Tchau pra você. Eu não sei se o Supremo vai conseguir te salvar, se vão conseguir mexer na prisão em segunda instância, se vão conseguir armar um caminho para livrar o seu pescoço da justiça. Se não, Lula, você vai virar réu, vai ser condenado e vai ser preso. Lula comandou, como disse ontem Deltan Dallagnol, o maior esquema de corrupção da história. Ele é o chefe máximo do Petrolão. E hoje, sem conseguir explicar absolutamente nada, sem trazer uma argumentação, usou a tática básica dessa turma do PT, que é a tática da vitimização. Tinha atrás alguns petistas, né, ensaiando o choro também. Gente, foi tudo muito bem ensaiado, muito bem orquestrado. Lula baixou um pouco a bolinha em relação àquela última coletiva que ele deu logo depois da condução coercitiva. Não foi coletiva, na verdade, foi um pronunciamento, porque ele não consegue enfrentar a imprensa no olho no olho. Ele foge. Então, daquela vez, ele disse: bateram no rabo da jararaca, se quiserem matar tem que bater na cabeça, né? Tentou desafiar, agora ele tá vendo que a situação tá ficando feia pro lado dele e tá fazendo a tática da vitimização. Lula, deixa eu avisar você, a vitimização, o processo de vitimização não vai te livrar do que a lei diz em relação à corrupção. O processo de vitimização não vai parar a Lava Jato. O processo de vitimização não vai mais enganar a população brasileira. Você, Lula, é o grande mentiroso, o maior, olha, que eu já vi em toda a vida, eu nunca vi alguém mentir com tanta categoria, com tanta dissimulação quanto Lula. Ele mente olhando nos olhos como se fosse verdade. Ele consegue fazer da voz quase a voz da verdade. Não é a voz da verdade não, porque a verdade tem um som diferente, mas só os ouvidos mais apurados com o som da verdade conseguem ouvir o quanto Lula mente. Tudo que sai da boca dele é dissimulação, é mentira, é enganação, e é isso que ele está fazendo agora, tentando se vitimizar e ao mesmo tempo dizendo: olha, o pessoal da Lava Jato, ontem os procuradores não apresentaram
apenas convicção. Você queria o quê? Você é investigado por um esquema criminoso. Você é investigado por receber propina quase 4 milhões de reais só nesse caso envolvendo a OAS. Tem muitos outros crimes ainda que estão sendo investigados. Você queria o quê, Lula? Que o Ministério Público apresentasse o recibo de compra e venda do apartamento? Ora, todos nós sabemos que há laranjas nesse esquema. Se fosse um recibo de compra e venda e tudo legalizado, o senhor não estaria sendo investigado por receber propina? Ou há recibo da propina? Ora, a gente preste atenção, Lula e sua trupe do PT com a ajuda de parte da imprensa. E veja, eu vou no próximo vídeo contar pra você o que essa imprensa está fazendo. A imprensa está defendendo Lula? Não diretamente, indiretamente sim, mas há outros interesses por trás. Há muita gente querendo melar a Lava Jato, há muita gente querendo melar as 10 medidas contra a corrupção. E eu vou detalhar pra você no próximo vídeo. O fato, gente, é que Lula fez um espetáculo se passando por Lula, o sofredor. Lula, isso não vai te livrar da cadeia. A Lava Jato vai te pegar. Você comandou o maior esquema de corrupção da história e terá de pagar por isso. O seu passado foi você que implodiu. A sua biografia foi você que destruiu. Você poderia ter sido, sim, o primeiro proletário, o primeiro homem que saiu lá dos rincões da extrema pobreza a chegar à presidência da República e deveria ter honrado o mandato que lhe foi dado. Você usou o seu mandato para montar uma quadrilha e por isso, Lula, você será preso. Lula, você é o homem que implodiu a própria biografia. E mais do que isso, organizou um esquema de assalto aos cofres públicos e por isso será preso. Não há vitimização agora, Lula. Não há vitimização que possa te salvar. Como eu disse ontem, somos todos Lava Jato e Lula na cadeia.